primeiro passo para uma pessoa que começa a sua vida financeira do zero é a gente ter uma proteção financeira. É a gente montar uma reserva de emergência. Então, antes da gente pensar em ficar rico, a gente tem que pensar em não ficar pobre. Antes da gente pensar em expandir e acumular capital, a gente tem que pensar em não perder o que a gente tem. Por isso é que a gente precisa de uma reserva de emergência, de uma proteção financeira. E para que serve uma reserva de emergência? Bom, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente associa muito a reserva de emergência a imprevisto. A gente não tem uma bola de cristal para saber quando vai acontecer qualquer tipo de imprevisto. E quando a gente fala de imprevisto, a gente associa a imediatismo. Por isso que a gente precisa de um valor que a gente consiga ter um acesso rápido a esse valor, caso aconteça qualquer tipo de imprevisto. Esse acesso rápido é o que a gente chama no mercado financeiro de liquidez. Liquidez é justamente esse tempo de acesso ao valor que a gente vai ter ali guardado. Para uma reserva de emergência, a gente vai priorizar muito pela liquidez. Então a gente precisa ter esse dinheiro de um formato que a gente tenha um resgate rápido, porque se acontecer um imprevisto agora mesmo, eu consigo resgatar esse valor e arcar com esse imprevisto. Seja, por exemplo, a troca de um pneu, a manutenção de um carro, seja, por exemplo, uma cirurgia ou qualquer coisa mais urgente. Então, a reserva de emergência vem para proteger, para blindar de tudo aquilo que a gente não consegue controlar, de todos esses imprevistos que a gente está suscetível no nosso dia a dia. E quando a gente fala de reserva de emergência, a gente tem algumas estratégias para otimizar a montagem dessa reserva de emergência. E para a gente utilizar dessas estratégias, a gente precisa entender o que é que seria uma reserva de emergência. Bom, existem 3 tipos de reserva de emergência: a reserva mínima, a reserva intermediária e a reserva ideal. E a reserva mínima é 3 vezes a sua renda mensal. A reserva intermediária são 6 vezes a sua renda mensal. E a reserva ideal é 12 vezes a sua renda mensal. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma renda mensal de R$1.000 e os meus gastos mensais totalizam R$800. Ou seja, eu poupo R$200 por mês. Eu invisto R$200 por mês. Se a minha renda mensal é R$1.000, a minha reserva mínima é 3.000, que é 3 vezes a renda mensal. A minha reserva intermediária, R$6.000, que são 6 vezes a minha renda mensal. E minha reserva ideal, R$12.000, que são 12 vezes a minha renda mensal. E tem muita gente no mercado financeiro que pergunta se a reserva de emergência é em cima dos gastos mensais, dos 800 que eu tenho de gasto, ou em cima da renda mensal. Bom, a pandemia, em 2020, ela veio para mostrar para a gente que a reserva de emergência ela é fundamental. Muitas pessoas perderam seus empregos. Então, essas pessoas que não tinham a reserva de emergência se viram num cenário totalmente caótico, num cenário em que antes elas nunca imaginavam passar. Então, 12 meses da renda mensal é essencial. Por quê? Porque se eu tiver 12 meses somente dos meus gastos mensais, eu vou passar 12 meses sem investir na minha linha do tempo. E um ano na linha do tempo, quando a gente fala de investimento, de juros compostos, juros sobre juros, ou seja, os juros trabalhando a meu favor, um ano na linha do tempo é muita coisa. Principalmente quando a gente fala de investir para 25, 30, 35 anos para frente. Então, um ano é um impacto muito significativo. Por isso que eu gosto de fazer as reservas financeiras dos meus clientes em cima da renda mensal, para que caso aconteça qualquer tipo de imprevisto, a gente ainda tenha o poder de investir mensalmente. E depois que a gente monta a reserva mínima, a gente consegue desprender um valor para começar a mesclagem entre objetivos. Aí depois a gente parte para uma reserva intermediária e por último a gente parte para uma reserva ideal. E por isso a gente precisa montar a nossa reserva de emergência. No meu caso hoje, a minha reserva de emergência hoje é a minha reserva ideal. Eu já tenho, com acesso rápido, 12 vezes a minha renda mensal. E depois que você montar sua reserva de emergência, pelo menos a reserva mínima, você vai entender a importância que essa reserva de emergência tem. E aí você vai conseguir passar a melhor mensagem para as pessoas próximas a você e a importância que é elas terem uma reserva de emergência. Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer qualquer tipo de imprevisto.